E qual que foi, talvez, assim, esse aprendizado que você teve, o maior que você teve em política pública? Pensando como secretário, como conselheiro do Conselho Nacional de Educação, qual que foi essa que você falou, pô, eu tive a humildade de aprender uma coisa que talvez eu tenha mudado de opinião e que teve o maior impacto? Foram muitas coisas, Ivan. Pode acreditar, porque quando a gente trata de problemas complexos, eu vou dar um exemplo. Eu fui o relator dessa matéria de formação de professores. Sim. Isso foi o Conselho Nacional, eu estava chegando no Conselho, você vai ter que ser o relator dessa matéria, porque está aí a BNCC, e a gente precisa formar outro professor para a BNCC. E eu comecei a trabalhar a formação inicial. Olha, eu adoro Chopin, as músicas de Chopin. Então, noturno, número 9, né, 2, eu estava sempre lá para poder escrever, tentando que Chopin me trouxesse inspiração para poder fazer o meu melhor. Mas, cada vez que eu tentava o meu melhor, sempre aparecia algo melhor. Ou aparecia um contraponto daquilo ali. Vou dar um exemplo, foi muito complexo para mim. Professor, aula presencial e aula EAD na formação do professor, que até hoje é um debate. Sim. Foi muito difícil. Por quê? Porque eu também entendo, Ivan, que não é necessariamente uma aula presencial que se ela não for inspiradora, ela não vai motivar os alunos. Por outro lado, se for um EAD, um professor que sabe se comunicar, que sabe buscar, ele pode muito mais trazer inspiração para o aluno do que o presencial. Então, eu ficava muito dividido nisso, né? Então, para mim, talvez o tema mais complexo, mais difícil que eu tive como relator, eu relatei várias matérias ao longo da minha vida no Conselho Nacional. A formação de professores, para mim, foi, talvez, de inicial, foi a mais difícil. E olhando agora para o Brasil e pensando para esse futuro, qual que seria a principal mudança que você faria na política pública educacional brasileira? A gente estava falando de professor. Eu acho que se a gente não mudar a qualidade do professor no Brasil, a gente não muda. Qual foi a primeira pergunta que você me fez? Qual o maior desafio? Falei da aprendizagem. Aí eu disse, melhorar a aprendizagem, o fator interescolar mais importante é o professor. Sim. Então, se eu não mudar o professor, eu vou ficar tateando. Então, a primeira coisa que eu faria, primeiro, vamos começar pela base de tudo, a alfabetização das nossas crianças. Eu não vou ser, né, porque eu acho que meu tempo já foi, nesse sentido. Se eu fosse ministro da Educação, para mim, a pessoa, o profissional mais bem pago da área da educação seria os alfabetizadores. Formar bons alfabetizadores que esse país não forma mais. Se a gente tiver bons alfabetizadores, Ivan, a gente começa pelo caminho certo, as crianças, e não é por uma metodologia, outra metodologia, não. Porque eu aprendi o seguinte, se nós tivermos o professor bem formado, a criança se alfabetiza. O que a gente precisa é ter o professor alfabetizador bem formado, bem pago e valorizado. Isso é a primeira coisa de tudo. Segundo, que foi importante agora o que o governo fez, criou essa prova nacional docente. Mas, se não tiver um plano de carreira associado a esse professor, porque o salário melhorou, graças ao Fundeb e graças à lei do piso. Mas não tem carreira. Então, o professor, ele até começa muito próximo de outros profissionais com a mesma titulação. Sim. Mas, à medida que os anos passam, ele vai ficando para trás. E aí ele começa a desmotivação. Sim. Então, eu acho que a gente precisaria ter um plano de carreira nacional associado a um desenvolvimento profissional. Porque aí não é somente tempo de serviço. Nada de tempo de serviço. Desenvolvimento profissional. E, naturalmente, se a gente tiver isso, a gente tem uma política que atrai os jovens do ensino médio para a carreira do magistério. Os jovens ainda no Brasil não querem ir para o magistério. Sim. Então, com isso, a gente perde. E aí, sabe qual é o problema, Ivan? Dados do INEP. Hoje, 50% dos que fazem pedagogia no Brasil, olha como é complexo isso, não
concluiria o ensino médio, não teria o certificado de conclusão do ensino médio. Por quê? Para ter um certificado de ensino médio, ele precisaria ter, no mínimo, 450 pontos no Enem. Certo. E metade dos que fazem pedagogia no Brasil estão abaixo, tiraram menos de 450 pontos no Enem. Então, é como se a gente tivesse dando a oportunidade de ingressar, mas com muitos déficits de aprendizagens. Então, a gente termina não formando o professor como nós deveríamos formar. Então, esse é o desafio maior. E essa, talvez, de todas as carreiras e profissões que a gente tem possíveis no país, essa talvez seja a que tem maior impacto. Porque quando a gente pensa... Ele forma todos. No final do dia, ele está formando o advogado, todo mundo que vai vir à frente, é uma geração inteira. E outra coisa, e as licenciaturas específicas de Química, Física e Matemática, o pessoal faz o quê? Na área pública, eles terminam formando o bacharel para ser professor. Porque a gente tem vocação, eu digo isso por até conhecimento de causa, a gente tem sempre uma vocação muito na área pública, das federais, estaduais, muito para formar o bacharel, porque a gente quer formar mestre, doutor, publicar paper, mas a gente se esquece lá do chão de escola. Então, por exemplo, quando a USP me convidou para a cátedra, se for para publicar paper, não sou eu a pessoa que vocês devem convidar. Agora, se é para chegar no chão de escola, estou dentro. Então, eu acho que a universidade ela precisa, na minha opinião, mudar. E como é que eu também, se eu fosse ministro, o que eu faria? Eu chamaria as públicas, criaria um instituto de formação de professores. Sabe, o professor que está na química, na física, na matemática, que queira se dedicar à escola pública. Porque a vocação da maioria é para o bacharelado. E o dia tem 24 horas. Sim. Não dá para fazer tudo. Então, eu acho que a gente precisa criar um ambiente como tem em Singapura, na Finlândia, que tem aqueles institutos de formação de professores, dentro da própria universidade, mas muito mais integrado, gente da pedagogia, falando com a química, com a física, com a biologia. Hoje, cada um fica lá no seu canto, interage um pouco, e aquela habilidade que eu me referi há pouco, dominar o conteúdo e saber como ensinar, é onde a gente peca. Em geral, por exemplo, eu vi muitos colegas super craques, pesquisadores renomados, mas, às vezes, a sua aula não era tão impactante quanto era a sua pesquisa.